Meus irmãos, graça e paz. Vamos para mais uma meditação diária. Hoje, Números capítulo 5 e capítulo 6, eles trazem uma mesma proposta, que é justamente a separação daquilo que é santo para aquilo que não agrada ao Senhor. Capítulo 5 fala daquilo que era cerimonialmente impuro, a lepra, os fluxos contínuos que indicavam doenças e também o tocar em mortos. Então, o primeiro ponto a entender é que nós somos morada de Deus. Deus quis sempre habitar no meio do seu povo. Então, obviamente, aquilo que era impuro deveria estar longe do acampamento. Quando olhamos o Novo Testamento, em primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo vai corrigir os irmãos de Corinto falando sobre a imoralidade. E Paulo diz que aqueles que praticavam aquelas imoralidades deveriam estar fora e não ser celebrados como algo comum no meio da igreja. Entramos em um momento de carnaval e vemos que parece que em todos os anos sempre aparece alguma coisa a se acrescentar no meio do povo de Deus. Devemos tomar muito cuidado com aquilo que querem acrescentar no povo de Deus. Lembrando-nos sempre que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, nós devemos ter a nossa mente transformada, não compactuar com aquilo que é mal. A continuidade do capítulo 5 trata sobre o ciúme e diz que quando um homem tivesse ciúmes de uma mulher e não tivesse prova de que ela o traiu, levava ao sacerdote, então jogava para o Senhor resolver a situação deste ciúme. Capítulo 6, em consonância ao capítulo 5, trata sobre o voto de nazireado. Obviamente, o caso mais famoso que nós temos é justamente o de Sansão, que foi a sua mãe fez o voto desde o seu nascimento. Então, o voto de Nazireu era muito específico. Não podia beber bebida forte, fermentada, vinho, beber daquilo que saía da uva. Até mesmo o fruto lhe era proibido. E quando nós falamos do voto de nazireado, esse momento de separação para Deus, nós obviamente devemos olhar para a nossa cristandade, para a nossa espiritualidade, de fato ser separado para Deus, conforme diz em sua palavra, desde o Antigo até o Novo Testamento, é ser santo como o Senhor nosso Deus é santo. Na verdade, o próprio versículo 8 diz: Santo será ao Senhor. Esse é o convite de Deus aos seus servos. Que o voto nazireu possa fazer sentido a nós como algo voluntário, que tinham características externas, por exemplo, como não poder cortar os cabelos. Que todos possam reconhecer que de fato pertencemos ao Senhor. Então, entrando em Marcos capítulo 4, Jesus vai falar sobre 4 parábolas. 3 delas tratam sobre sementes. A primeira dela, do semeador, Jesus fala sobre 3 inimigos que destroem a semente ou que destroem uma possível frutificação dela. A primeira é o inimigo. Então a semente cai entre as pedras, vem o inimigo e capta esta semente que poderia frutificar. O segundo inimigo é a carne. Um coração superficial até simula uma espiritualidade, mas na verdade ela não permanece. O terceiro são as coisas deste mundo. Na verdade, a terra até recebe a palavra, mas ela está tão cheia das coisas deste mundo que nunca há, de fato, um arrependimento sincero para que a semente consiga frutificar. Então, quando nós olhamos as duas parábolas, Jesus fala sobre a mostarda, sobre a semente. O objetivo principal da semente é frutificar, mas para isso a terra precisa estar disposta a recebê-la. Quando isso acontece, a frutificação certamente acontece. Entre essas parábolas, Jesus fala acerca da candeia e há uma similaridade entre
a candeia e as sementes. As sementes devem frutificar e a candeia deve permanecer acesa. Mas para a candeia permanecer acesa é necessário continuar colocando óleo nela, tem que abastecer, senão ela vai apagar. Pedro trata um pouco sobre isso, dizendo algo muito claro. Portanto, crescei na graça e no conhecimento. Se não acrescentar até o que tem, conforme disse Jesus, será tirado. Então, que a nossa vida possa ser de crescimento, possa ser de muitos frutos para a honra e a glória do nosso Senhor. Meus irmãos, são essas as nossas considerações de hoje. Deus abençoe e fique com Deus.